Olá, meu povo querido do 8º ano, tudo bem com vocês? Aqui professora Simone Martins para mais um encontro geográfico pelo canal do SEV. Hoje é dia 15 de abril. Como vocês já sabem, iniciamos nossos estudos fazendo a correção das atividades da aula passada. Vamos começar aí corrigindo a página 424, tá? A primeira imagem aí vem pedindo para vocês analisarem e responderem do que se trata. E aí trata-se do atentado às Torres Gêmeas nos Estados Unidos, que ocorreu no dia 11 de setembro de 2001, ok? Número 2, explicando a razão, vocês vão explicar a razão pela qual mexicanos vivem o constante desejo de migrar para os Estados Unidos. E aí vocês vão explicar a razão. Sugestão de resposta: oportunidade de vida melhor, pois os Estados Unidos é um país desenvolvido, industrializado e assim com mais ofertas de emprego, tá? Continuando a página 424, tem um trecho aí de uma música e está pedindo para vocês escreverem se existe alguma relação com o contexto social ocorrido nos Estados Unidos em relação a problemas sociais. E aí vocês podem responder que sim, pois a população dos Estados Unidos viveu uma intensa luta pela igualdade social, principalmente entre brancos e negros, ok? Continuando a correção, página 425, tem uma imagem aí, uma figura, e essa figura está dizendo que retrata o episódio mais importante da história dos Estados Unidos, que foi a Guerra da Secessão. Sobre esse conflito, aponte as causas que o motivaram, tá? E aí, sugestão de resposta, vocês podem escrever que foi um conflito entre as colônias do Sul e as colônias do Norte. As colônias do Sul trabalhavam com agricultura e utilizavam mão de obra escrava. Já as colônias do Norte eram industrializadas e eram contra a escravidão, ok? Número 5. Após a definição das 13 colônias, os americanos continuaram com seu projeto de povoamento. Logo em seguida, houve a marcha para o oeste, que eu citei no vídeo passado. E aí, o que foi esse episódio e quais foram as suas principais consequências? Foi a ocupação das terras voltadas para o oeste, e as consequências principais foram o extermínio dos indígenas e a ocupação de novos espaços. Concluindo a página 425, vamos lá, está falando sobre a economia, dos Estados Unidos e está pedindo ali, perguntando sobre o que esse trecho se refere. E aí está falando ao nordeste do país, que é o centro da economia dos Estados Unidos, tá? Começando a correção da 426, os Estados Unidos receberam ao longo do século XIX cerca de 45 milhões de imigrantes. E aí, podemos afirmar que, segundo essa afirmativa aí, ao longo do século XIX, entre os grupos imigratórios mais numerosos estão os ingleses, os escoceses, irlandeses e os alemães. Continuando a correção na página 426, a número 3 está falando ainda da marcha para o oeste e quais são os fatores que motivaram e favoreceram. E aí vocês vão marcar a letra A, que foi a possibilidade das famílias de colono tornarem-se proprietárias e que também atraiu imigrantes europeus, tá? Número 4, sobre a expansão dos Estados Unidos também em direção ao oeste, está falando da marcha do oeste também, entre outros fatores, que aconteceu essa movimentação para o oeste. Aí está falando da remoção indígena, tá? Transferindo as comunidades indígenas que viviam a leste do rio Mississippi para outras regiões, ok? Então é a letra E.
Então, a correção aí foi feita, né? Espero que tenham acompanhado. Fico orgulhosa de vocês, tá ok? Então, continuando, vamos partir para a aula de hoje. Hoje vamos estudar sobre o último país que compõe a América do Norte, que é o México, tá? Acompanhe aí pelo livro de vocês, conforme as páginas citadas, ok? Então, vamos lá. Estados Unidos Mexicanos. Sim, esse é o nome oficial do México, Estados Unidos Mexicanos, tá? Mas vamos trabalhar chamando somente de México, como ele é conhecido, ok? Para começar a aula, vamos refletir, tá? Leiam a frase. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. No final da aula, falaremos novamente sobre essa frase. Prestem bastante atenção na aula para poderem tirar as suas conclusões na reflexão dessa frase, ok? Então, gravem aí essa frase, prestem bastante atenção na aula, que vocês vão precisar para poder fazer a reflexão sobre essa frase aí, eu vou explicar melhor. Vamos repetir a frase. Pobre México, tão longe de Deus, tão perto dos Estados Unidos, ok? Então, vamos continuar a aula, depois voltaremos nessa frase. Peguem seus sombreros e vamos para o México. Começando aí com a bandeira oficial mexicana. Verde representa a independência, o branco a fé, o vermelho a união, tá? E esse brasão aí no meio tem uma ligação com os povos astecas. O país faz parte da América do Norte, fazendo fronteira com os Estados Unidos. Não se esqueçam que o México, na divisão regional, faz parte da América do Norte. E na divisão cultural, ele faz parte da América Latina. Observem aí o mapa, tá? No primeiro mapa, a divisão regional, ele está ali de vermelhinho na América do Norte. E depois, na divisão cultural, ele já é o primeiro país ali de verde, né? Simbolizando a América Latina, tá? Porque ele foi colonizado por espanhóis. Não se esqueçam desse detalhe, ok? Vamos continuar. O México é banhado pelos oceanos Atlântico e Pacífico e possui 2 golfos em seu território. Mas espera aí, prof, o que são golfos? Observem aí o mapa e circulado os 2 golfos existentes no território. Então vamos lá. Golfo se caracteriza por uma grande entrada do oceano para a massa terrestre. Então vou voltar aqui o mapa. Vocês podem perceber que tem o Oceano Atlântico e essa entrada aí do mar, do oceano, que forma o Golfo. Esse primeiro é o Golfo do México e também o Oceano Pacífico, fazendo aí essa entrada para o Golfo da Califórnia, tá bom? Então, a definição de Golfo se caracteriza por uma grande entrada do oceano para a massa terrestre, em relação do oceano para o continente, ok? Vamos agora para os fatos históricos envolvendo o país em estudo. Para entendermos a formação do território, precisamos voltar um pouquinho no tempo, tá bom? Então, vamos abordar aí alguns fatos históricos. Povos nativos habitavam no território mexicano antes da chegada dos colonizadores. Essas civilizações eram os astecas e os maias, destacado aí no mapa o território deles, ok? Nessa imagem, as ruínas das construções maias existentes no território mexicano e também as ruínas das construções astecas. Sobre a colonização do México, tá? Foi colonizado por espanhóis, como eu falei para vocês, que dizimaram a civilização astecas entre os anos de 1519 e 1521.
A partir desse momento, o México passou a integrar o vice-reino da Nova Espanha. Então, os espanhóis chegaram, deram de cara com os nativos, que eram a civilização asteca, que já viviam ali naquele território, e aí dizimaram toda a civilização, tá? E a partir daí fez a conexão entre México e a Espanha. Depois de um longo tempo sendo dependente da Espanha, né, como eu falei, o México lutou pela sua independência, que teve início em 16 de setembro de 1810, quando a mesma foi declarada. Porém, ela não foi aceita pela Espanha, tá, que buscou reprimir o movimento, originando assim uma guerra. A guerra durou entre setembro de 1810 a setembro de 1821. Então, o detalhe aí que a data da independência foi de 16 de setembro de 1810, mas eles só conseguiram realmente no ano de 1821. Outro fato marcante na história do México foi a guerra com o seu país vizinho, os Estados Unidos. Aconteceu nos anos de 1846 a 1848, e foi motivada pela ambição norte-americana, né, sobre os territórios que pertenciam aos mexicanos. Esse conflito foi uma das etapas da Marcha para o Oeste, que aconteceu nos Estados Unidos, tá? Lembra que eu falei para vocês, né, na aula dos Estados Unidos, a Marcha para o Oeste? Então, esse conflito tem origem em relação ali à marcha para o oeste. Os Estados Unidos migrou para o interior do seu território, mas teve ali um conflito com o país vizinho, que era o México. E aí, vocês lembram, né, da marcha para o oeste, como eu falei agora, eu coloquei isso aqui é o mapa dos Estados Unidos, e a direção ali da seta, que são os colonos indo para o oeste dos Estados Unidos. E aí, o que aconteceu com isso tudo, né? Nós falamos só a parte dos Estados Unidos. Com esse desenvolvimento dos territórios dos Estados Unidos e desse conflito, o México acabou perdendo territórios que hoje em dia são alguns dos estados dos Estados Unidos, tá? Como, por exemplo, vejam aí no mapa, esse é o mapa dos Estados Unidos. Esses estados aí que estão circulados de vermelho eram territórios do México, que aí com esse conflito foram anexados ao território dos Estados Unidos, como por exemplo a Califórnia e o Texas, ok? Agora vamos falar de aspectos geográficos do México, vamos falar sobre a divisão regional e com ela eu vou citar sobre essas divisões regionais do México. Dentro dessas divisões eu vou falar sobre o clima, vegetação e outras coisas envolvendo aspectos geográficos, ok? A primeira divisão do território do México se chama Costa Oriental. Nela o clima é tropical úmido, grande planície costeiras, águas quentes do Golfo do México, fortes precipitações e costuma ser atingida por furacões entre o fim do verão e o início do outono, tá? Temos ali nessa parte dessa região do México a península de Yucatán, que é patrimônio histórico da civilização maia, e também famosos balneários como Cancún, tá? Então, nessa região do México é onde encontramos essa paradisíaca estação de Cancún, ok? Outra divisão regional é o Planalto do México, tá? Que fica bem no centro do México, com temperaturas médias entre 18 e 20 graus e chuvas escassas. Vegetação típica são plantas espinhosas e é limitado ao sul um eixo vulcânico. Então tem ali uma região de vulcões ativos e os picos mais altos, com o relevo mais alto, tá? Então coloquei aqui o mapa para vocês verem as regiões onde possuem um relevo mais alto e aqui a erupção do vulcão ativo nessa região. A outra divisão, a costa ocidental, é banhada pelo Oceano Pacífico, tem as águas mais frias, o relevo acidentado
E também tem as planícies, as penínsulas da Califórnia, e ali tem o deserto de Sonora também, onde a região é mais seca. Tá? E aqui a foto do deserto de Sonora. Ok? Vamos falar agora da cultura tão diversificada e tão rica do México. Eles têm o hábito, né, de comemorar o Dia dos Mortos, diferentemente da nossa cultura. A morte tem um significado único. Em vez de lamentada, ela é festejada uma vez ao ano, do dia 31 de outubro até 2 de novembro. Durante a festa, é considerada pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. E aí, durante a festa, é tradição reunir a família e amigos para comemorar a visita dos antepassados à Terra. Lembrando que quando a gente estuda a cultura de um outro país, não cabe a nós julgarmos, tá? Somente entender. Aqui na outra fotografia as comidas típicas predominantes no México, tá? A primeira foto aí do guacamole, tacos, a pimenta chile e o feijão mexicano. Também vamos falar da personalidade e da cultura de Frida Kahlo, tá? Muito presente na história mexicana e também por suas pinturas. Agora vamos falar da economia mexicana. O México faz parte do bloco econômico NAFTA, né, juntamente com o Canadá e os Estados Unidos, até mesmo porque ele faz parte da América do Norte. É um país rico em petróleo. Na agricultura, destaca-se as plantações de agave, que é para a produção de tequila, bebida típica mexicana, e do milho, que é a base da culinária dos tacos, que também é outra comida típica. E as indústrias maquiladoras. Vamos conhecer agora o que significam essas indústrias. Indústrias maquiladoras se instalaram na região da fronteira com os Estados Unidos para facilitar a exportação dos produtos para os norte-americanos. Essas indústrias pagam menos impostos e possuem mão de obra mais barata. Então, indústrias maquiladoras têm esses objetivos, tá? Elas ficam ali na fronteira com os Estados Unidos, então elas produzem os produtos das grandes empresas americanas e aí elas pagam menos impostos e possuem a mão de obra mais barata, tá? Sobre a imigração mexicana, outro problema social existente, né, já que faz a fronteira ali com os Estados Unidos. O México é o país que mais envia imigrantes para os Estados Unidos. A maioria desses imigrantes vivem de forma ilegal. Para conter essa imigração, foi construído um muro que é chamado de Muro Fronteiriço entre Estados Unidos e o México. A construção foi realizada pelo governo estadunidense com o objetivo de controlar a fronteira e reduzir a entrada de imigrantes ilegais. Aqui a figura do muro construído entre as fronteiras do México e Estados Unidos para poder conter a passagem desses imigrantes ilegais. E agora, né, voltamos ali à frase, depois de assistir a aula, né, sobre a reflexão que eu falei para vocês. Pobre México, tão longe de Deus e tão perto dos Estados Unidos. Após assistir a aula sobre o México, eu citei essa frase no início e falei para vocês que voltaria agora para a gente poder tirar uma conclusão sobre essa frase e quem falou essa frase, né? O que ela tem a ver com a aula de hoje? Então vamos lá. Essa frase foi dita por Porfírio Dias, tá? Foi um militar e político mexicano, presidente da República em 3 períodos políticos, tá? E ele foi autor dessa frase, que virou um ditado popular, que representa a mentalidade de insatisfação do país, do México, né, por ter fronteiras com uma potência econômica, porém enfrenta as mazelas de um país subdesenvolvido. Então, o que ele quis dizer com essa frase, né, que acabou virando um ditado popular?
que o México está tão longe de Deus, quer dizer, tão desprotegido, mas bem próximo dos Estados Unidos, que oferece para eles uma certa insegurança. Por quê? Os Estados Unidos é desenvolvido, tem um grande potencial, mas acaba tendo problemas ali porque o México não possui o mesmo desenvolvimento que os Estados Unidos. Então, faz com que ele acabe sendo uma ameaça. Desde a época dos conflitos, ali eu falei do anexo dos estados que eram do México e foram tomados nesse conflito, e também por conta da economia dessas indústrias maquiladoras e por causa da grande influência da imigração ilegal também para esse país. Então, ao mesmo tempo que ela tem um vizinho rico, desenvolvido, ele acaba não ajudando muito no desenvolvimento do México. Então, por isso, essa frase que tem tudo a ver com a aula de hoje, ok? Aula concluída, espero que tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer coisa é só sinalizar, tá bom? Aqui seguem as orientações sobre as atividades e o que eu tenho para dizer a vocês é força, galera, não desanimem, ok? Beijos da professora Simone.